Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro RZAG ou RZAG 11 da Riza Asset. Você decide como você quer chamar e estamos aqui no relatório do mês de dezembro que se refere aos pagamentos feitos no mês de janeiro. Relatório quentíssimo, saiu sexta-feira e a gente está trazendo o vídeo no domingo. Vamos começar então trazendo informações para vocês antes de entrar exatamente na leitura do relatório desse mês de dezembro. Atualmente o valor de mercado da cota do fundo é R$ 9,19. Como o valor patrimonial é R$ 9,68, temos um P sobre VP de 0,95, ou seja, o fundo está com 5% de desconto, assim como a maioria dos Fiagro. A maioria está descontado. Até porque tem essa questão da quebra de safra que está sendo muito falada, muita gente com medo, aí muita gente deixando os Fiagros e investir em outras coisas. Isso faz perder a quantidade de cotistas, logicamente o pessoal saindo, cai o preço das cotas da maioria dos Fiagros, e fora isso ainda tem aqueles fundos com problemas, como o IAG, como por exemplo o GCRA, o Vigia. Eu estou citando 3, mas tem mais alguns outros Fiagros com problemas, e por isso a gente vê uma fuga, digamos assim, do mercado de Fiagros. E até os fundos bons, como o RZAG, que está entre os melhores Fiagros da nossa bolsa, até ele está sofrendo. Não só ele, né? FGA, por exemplo, XPCA. Até o XPCA teve um probleminha aí, mas que até agora não afetou o fundo. Então, mesmo assim, esses fundos melhores estão sendo afetados, estão sendo, digamos, punidos nos valores de suas cotas exatamente por isso. Então, pode ser um momento, uma oportunidade para você entrar, se você achar interessante, está com 5% de desconto. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum Fiagro, fundo imobiliário, FII, inflação. Você vai pegar essas informações, os números que eu estou passando, estudar melhor e aí sim você decide se você compra, você inicia sua posição ou se você aumenta sua posição ou até esquece de vez esse Fiagro. Continuando com as informações, o dividend yield anualizado dele, referente ao mês de janeiro e os 11 meses anteriores, é de 16,07%, o que deixaria ele, retirando os fundos que tem algum problema, como por exemplo o GCRA e o Vigia, na posição 7 de maior dividend yield. Se incluísse Vigia, incluísse GCRA, ele estaria top 10. Já em termos de patrimônio líquido, ele é o quarto maior patrimônio líquido da nossa bolsa. Ele só perde para os 3 maiores, que são os 3 que eu considero grandes. Apesar do Vigia ser o terceiro e ainda não ter alcançado a casa de 1 bilhão, eu já considero ele um fundo grande. Fora o Vigia, os 2 maiores são os 2 fundos do Itaú, que são o KNCA, que tem já mais de 2 bilhões de patrimônio líquido, e o Rura 11, que tem mais de 1,5 bilhão. O RZAG é o quarto maior, com 658 milhões de patrimônio líquido atualmente. O número de cotistas atual do fundo é 85 mil, que coloca ele entre um dos Fiagros com maior número de cotistas. Ele perde para o Vigia, por exemplo, porque o Vigia tem mais de 160 mil, mas mesmo assim ele é um dos Fiagros que tem maior número de cotistas. Ele é um dos mais antigos, vocês estão vendo aqui, que ele é de outubro de 2021, ou seja, ele está caminhando para completar 3 anos na bolsa, 2 anos e meio, um dos mais antigos. Os mais antigos começaram nessa época aí, já no final de 2021, na nossa bolsa. A liquidez diária dele é cerca de 2 milhões de negociação por dia. O último dividendo dele é mostrado até aqui no relatório como 12 centavos, mas na realidade não é 12 centavos, é 11 centavos e meio. Esses 11 centavos e meio dão um yield do mês de 1,23%, que é um yield normal, digamos assim, atualmente para os melhores Fiagros. Esse yield de 1,23 está na média, mas a tendência é que caia exatamente com a questão da queda da Selic. Esse valor que foi pago agora no mês de janeiro ainda não foi impactado com aquela queda que teve de meio ponto percentual da Selic no meio do mês de dezembro. Isso só deve ser refletido no pagamento de fevereiro. E antes de continuar, pessoal, eu queria pedir para vocês me dizerem aqui nos comentários, você possui o RZAG ou o RZAG na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro Fiagro você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas aqui. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora. Deixa aquele likezão que é importante para aumentar o engajamento, para esse vídeo ser distribuído para mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, que também é importante você assistir assim que sai. Não perca seu tempo. Saiu o vídeo, com o sininho ativado, você já assiste na sequência. Não deixa para assistir daqui a 1 semana, 2 semanas, assiste logo, no mesmo dia que sai. Trazendo então mais algumas informações aqui do relatório, você vê que ele fala que o fundo pagou
pagou 12 centavos no último dividendo, mas não foi 12 centavos, foi na prática mesmo 11 centavos e meio. O fundo conta atualmente com 34 ativos. A gente vai ver a lista da carteira do fundo. Lá na carteira do fundo não mostra a quantidade de ativos, mostra a quantidade de devedores e mostra quanto é que aquele devedor deve no total. Isso eu acho interessante. Em vez de mostrar vários ativos, todos parcelados, vários CRAs, ele mostra só o valor total da dívida com o fundo. Por exemplo, KPS tem mais ou menos uns 10 CRAs por aí. Esses 10 CRAs ele colocam só numa linha, mostrando quanto é a KPS deve ao fundo. Eu acho essa forma mais interessante. Pode ser que tenha gente que discorde. Não, é melhor mostrar os 10 CRAs todinhos. Pode ser que sim. Mas eu acho mais simples e mais prático que ele mostre apenas uma linha com o devedor e mostrando o valor total, porque a gente não tem aquele trabalho de ficar somando para ver quanto é que o fundo está atrelado àquele devedor. Ele mostra logo toda uma vez e dá um susto na cara da gente. Quanto é que aquele devedor deve para a gente? A KPS, por exemplo, é assustador o número. É mais de 20%. Ou seja, se der um problema com a KPS, meu Deus, esse dividendo aí cai em pelo menos uns 20%. Ou seja, vai para uns 9, 8 centavos. Atualmente, o patrimônio líquido do fundo alocado é 109,4, mas como eu falei, o patrimônio líquido aqui está alavancado, o fundo está com alavancagem. Se não fosse isso, ele não estaria 109,4, que não faz nem sentido isso. Por isso o patrimônio na carteira, ele vai mostrar um valor acima daqueles 658 milhões que eu falei para vocês, colocando ele na quarta posição de maior fiagro da nossa bolsa. Vai ter até um valor maior, mas o valor real mesmo de patrimônio líquido que o fundo possui, fora a alavancagem, é 658 milhões. Atualmente o fundo é 100% indexado ao CDI e é 100% CRA também. Então é daqueles fundos que é tudo papel, CRA e tudo indexado ao CDI. Não tem nada IPCA, por exemplo. E a gente já falou sobre a quantidade de cotistas e o valor de mercado da cota no fechamento do relatório foi 9,34. Mas a gente já viu que já teve uma quedinha, né? Atualmente está 9,19. Lembrando que o valor patrimonial dele é 9,68, por isso que ele está com desconto. Perspectivas para o fundo trazidas aqui no relatório desse mês de dezembro. Ele fala sobre essa questão da tendência de queda na taxa de juros pelo Banco Central e por causa disso o fundo está mantendo essa estratégia de compromissada reversa, pois ainda é atrativa para o fundo por causa dessa tendência de queda de taxa de juros. Para quem não sabe o que é compromissada reversa, resumidamente é quando o fundo pega uma CRA que ele possui, entrega para uma instituição financeira e essa instituição financeira empresta dinheiro baseado naquela CRA, normalmente com algum tipo de desconto. Digamos assim, o fundo entrega uma CRA no valor de 50 milhões e recebe 40 milhões. E no final, o fundo tem que comprar de volta. Ele compra aquele CRA novamente e paga aquele valor que ele recebeu de empréstimo e paga mais juros. Mas normalmente o fundo só faz isso quando ele vê uma oportunidade de ganhar uma taxa maior, um spread maior na compra de uma outra CRA, por exemplo, com o dinheiro daquele empréstimo. Fora isso, ele já tinha trazido isso no relatório de novembro de forma resumida. O fundo comprou CRAs no total de 20 milhões. Ele não diz quantas CRAs. Dá a entender aqui no texto que foram duas, mas divididas em 4 grupos. E aí ele fala um pouquinho de cada grupo desse. Esses grupos já têm um relacionamento de longa data com os gestores da Risa Asset, ou seja, eles são conhecidos pela Risa Asset há muito tempo, então eles confiam, né, nesses produtores aí. Quem quiser, dá uma pausa e lê aqui sobre cada um desses grupos. E aqui a gente chega na carteira do fundo, como eu falei para vocês, ele não coloca 10 CRAs do lado do nome do devedor. Ele soma todas as CRAs e coloca numa linha só o nome do devedor, qual é a taxa média. Aqui você vê o indexador e a taxa que ele está cobrando do spread, tudo CDI, a gente já sabia. Os devedores do lado aqui, e ele coloca na ordem de maior devedor para menor. Eu já tinha feito anteriormente, meses atrás, um vídeo e mostrando quais eram os maiores devedores desse RZAG aqui e de outros fiagros, e agora ele facilitou a minha vida, digamos assim, né? A gente viu que ele tem 34 ativos, mas desses 34 são apenas 19 devedores, porque a KPS tem vários CRAs como dívida. Você vê que o valor é absurdo da dívida dela, 133 milhões para um fundo de 158 milhões dá esses quase 21%. É muito alta a dívida da KPS, mas a Datafona não fica muito atrás não, ó, 112 milhões, totalizando 17,3%, ou seja, esses dois aqui são os dois mais preocupantes. Se der um problema tanto na Datafona como na KPS, vai complicar a distribuição de dividendos do fundo. A gente tem que ficar atento. No momento não tem nada
nada que diga que vai dar algum problema. Mas se der, com essa concentração é complicado. O fundo deveria diminuir a exposição. O problema é que como o fundo tá vários e vários meses sempre abaixo do valor patrimonial, ele não consegue emitir. Com certeza o pessoal da Risa tá doido para emitir novas cotas e com isso captar mais dinheiro e fazer uma diluição desses valores. Mas infelizmente ela não consegue porque tá todo o tempo abaixo do valor patrimonial e também o fundo não tá querendo fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial. Fora esses dois aqui, ainda tem esses outros que eu considero preocupantes, acima de 5%, principalmente esses três aqui, né? Quase 10%, esse 10% e esses dois quase 10%. A GAPS, a Celine e o Grupo MG. E tem esses dois aqui. A partir daqui eu acho que já tá tranquilo, porque próximo de 5 ou abaixo de 5 é o ideal, né? Aquela dívida em relação ao patrimônio líquido do fundo. Então esses outros eu acho que não estão em situação preocupante. O estranho é que aqui tá a KPS, ó, a gente já vê outra KPS aqui ainda separada. Meu Deus, isso foi mal feito, né? Ele ter colocado separado aqui. Ou seja, se a gente somar isso aqui com isso aqui, já vai para 22%, ainda é pior. 2 vezes a KPS. Você vê que ele não tem nenhuma taxa muito alta, muito high yield, como essas duas aqui, essa e essa aqui. Mas 5,50, por exemplo, né, como é o da KPS, não é baixo. Aliás, até 5 não é baixo. Mas é porque o fundo, todos os FIAGROS basicamente são high yield. Então a taxa normal deles é até um 5, dos high yield menos high yields, porque tem aqueles high yield ultra high yields, né? Não é o caso desse, mas são as taxas altas, mas também nada de alarmante, né? Se fosse uma taxa assim, CDI mais 9, CDI mais 10, seria mais preocupante, mas essa taxa também não tá baixa. Ainda bem que para esses grupos, a Selic diminuindo, diminui o CDI, então a dívida deles fica mais controlada, os juros ficam menores. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora, não perca mais seu tempo, deixa aquele likezão, não esqueça, deixa aquele likezão, que é importante para aumentar o engajamento, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, assim que o vídeo sair, você já assistir, não perdendo mais seu tempo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!